Câmara aprova projeto de lei sobre o descarte de cosméticos vencidos e nessa edição você também confere. Projeto de lei da transparência na troca de mercadorias. Campinas Decor começa essa semana com novidades no setor de decoração. E tem ainda as dicas da agenda cultural para o fim de semana e as estreias do cinema. Tudo isso em 20 segundos no Câmara Notícia. A Câmara aprovou um projeto de lei que obriga as farmácias e drogarias a receberem os cosméticos vencidos para que seja feito o descarte correto dos produtos. O que fazer com os produtos de beleza quando já perderam a validade? É sobre esse assunto que trata um substitutivo total aprovado em segunda discussão pela Câmara de Campinas na reunião ordinária da quarta-feira, 3 de maio. A proposta, de autoria do vereador Zé Carlos, obriga as farmácias e drogarias instaladas em Campinas a disponibilizarem urnas receptoras de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado, a exemplo do que já é feito com os medicamentos. Normalmente, aquele vidro de cosmético ou embalagem de cosmético que a gente utiliza em casa, quando ele vence, normalmente se joga na pia, joga no vaso sanitário, não sabendo que isso vai correr nos leitos de rios e coisa desse tipo. Além das urnas receptoras, os estabelecimentos que comercializam cosméticos, como farmácias, drogarias e até supermercados, devem providenciar cartazes informativos de que ali é um local de descarte desses produtos. Isso é ter cuidado com o meio ambiente. E na mesma reunião, o vereador Zé Carlos teve um outro projeto aprovado sobre a troca de mercadorias no comércio de Campinas. Essa reportagem também é da Ana Brasil. O vereador Zé Carlos teve aprovado na reunião ordinária de 2 de maio mais um substitutivo total de sua autoria. A proposta altera um artigo da lei que fala sobre a política de troca de mercadorias no comércio de Campinas. Muitas vezes você vai num mercado onde comercializa algum tipo de projeto, algum tipo de vestimenta, calçados, esse negócio, e aí o que foi informado para troca, por exemplo, não serviu, o que for informado tem que ser cumprido. E isso está bem explícito no artigo 30 do Código de Direito do Consumidor. Então nós estamos fazendo com que esse entendimento tenha tanto do comerciante como também do consumidor, para que tire essas dúvidas, porque normalmente quando você compra um tipo de mercadoria e que na hora de trocar é um Deus nos acuda, o comércio fala que só troca tal dia, que não troca em épocas diferenciadas. Além de dar mais clareza às condições de troca de mercadorias, a matéria tem o objetivo de facilitar a fiscalização do cumprimento das normas pelos estabelecimentos comerciais. Então isso, nós temos que estar bem conscientes do que o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito explícito e dá o direito do consumidor de acordo com aquilo que é informado pelo comerciante é o que vai valer na hora da troca desses produtos. E as duas propostas do vereador Zé Carlos, a que fala sobre o descarte de cosméticos e a referente à troca de mercadorias, seguem agora para a sanção do prefeito municipal. E após um mês licenciado, o vereador Carmo Luiz retornou para a Câmara Municipal e comentou sobre a retomada dos trabalhos. O vereador Carmo Luiz, que deixou o cargo em licença não remunerada pelo prazo de 30 dias, retornou aos trabalhos na Câmara Municipal nesta quarta-feira. Eu tive que me licenciar para cuidar de coisas pessoais e familiares, era necessária a minha presença durante algum tempo, na verdade mais tempo, mas nós organizamos para que fosse feito apenas um mês. E dentro desse um mês foi possível encaminharmos e determinarmos rumos a coisas importantes na nossa vida pessoal e familiar. E voltamos para fazer um grande trabalho. O vereador agradeceu e exaltou o bom trabalho de seu suplente. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer ao meu suplente, Cláudio da Farmácia, uma pessoa de uma idoneidade extraordinária,
dentro do tempo que esteve agora, um mês apenas, fez 68 indicações, uma série de trabalhos, uma pessoa realmente que veio com muita vontade de trabalhar. Durante o prazo da licença, os funcionários do gabinete continuaram os mesmos, para auxiliar os trabalhos do vereador Cláudio da Farmácia. Teve também toda uma estrutura da nossa equipe que o ajudou e fez com que ele pudesse trabalhar e fazer esse grande trabalho. E falando ainda sobre o que aconteceu durante a 25ª reunião ordinária, 4 moções foram apresentadas solicitando a importação e a distribuição da asparaginase. O medicamento de origem alemã ou americana é utilizado para o tratamento da leucemia. Foram aprovadas ontem, durante a 25ª reunião ordinária, moções dos vereadores Carmo Luiz, Gustavo Peta, Marcelo Silva e Felipe Marchesi, que solicitam à Anvisa e ao Ministério da Saúde a regulamentação da importação e distribuição do princípio ativo asparaginase, de origem alemã ou americana. O medicamento é utilizado pelos hospitais que fazem o tratamento da leucemia linfóide aguda pelo SUS. A doença atinge principalmente crianças e adolescentes. De acordo com os documentos, o Centro Boldrini também foi prejudicado. Como vocês podem verificar, na imprensa está sendo noticiado o drama que está vivendo o Centro Infantil Boldrini. Acontece que este produto chinês, ele não tem sua eficácia comprovada. Ainda de acordo com Marcelo Silva, a substância proveniente da China possui 398 impurezas, contra 3 encontradas na Alemanha, e não tem eficácia comprovada. O parlamentar Carmo Luiz avaliou a questão. Nós pegamos algumas orientações junto com a Secretaria de Saúde do município, pedimos explicações no sentido de saber por que essa dúvida está existindo e tivemos uma compreensão porque é uma falta de registro, é uma coisa muito antiga que existe e esta moção vem no sentido de tentarmos dar solução política. E como a gente já vem falando durante a semana para vocês, hoje tem outra dica de mais um bazar. Dessa vez é o Mega Bazar do Bem, em benefício do Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele acontece no próximo sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, na rua Gil Vicente, 533, no Parque Taquaral. E a seguir tem mais dicas para o fim de semana, você fica sabendo tudo sobre o Campinas Decor e tem ainda a agenda cultural. E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Hemocentro de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então, se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido, em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde, pós-almoço. Lembrando que hoje, para doação de sangue, as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? Barbearias retrôs e temáticas conquistam um público cada vez mais exigente e une os amantes da tatuagem em um novo negócio que se mostra promissor no setor da beleza. É no Ser Empreendedor desta sexta, logo após o jornal Câmara Notícia. Eu te espero. Decoração, paisagismo e arquitetura. Tudo isso reunido em um só lugar. A principal mostra do interior
vai abrir as portas para o público nesta sexta-feira, que vai poder conferir tudo que está em alta no mercado. É um mercado que muda, né? Todo ano tem tendências, tem novidades, então ele acaba se sustentando por isso. As pessoas gostam de morar bem, então trazer para dentro de casa novidades e inovações é o que a pessoa quer no seu dia a dia. A organizadora falou sobre as novidades. A gente está com uma vila de containers aqui, onde a gente está com vários ambientes e as pessoas vão poder ver essa inovação. É uma inovação que nos outros países já é muito usada e aqui no Brasil a gente acredita que a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui para o público para ver que existe várias formas de transformar um container, que é uma coisa inutilizável, num ambiente de casa e bem bonito. E das tendências na decoração. Esse ano a gente vê muito aqui a nível de cores o cinza. O cinza está muito em alta, a gente tem muita madeira e muito cinza. O cinza está predominando em quase todos os ambientes, então isso é tendência. A 22ª edição do Campinas Decor vai acontecer de 5 de maio a 18 de junho. Esse ano são 45 ambientes externos e internos aqui nessa casa do estilo alemão da década de 50 do Taquaral. Gente, todos os nossos patrocinadores, a CPFL Energia é uma delas, tá? E nessa parceria ela está exatamente neste momento lançando uma nova empresa. E aí nesse lançamento dessa nova empresa a gente acabou fazendo uma série de ações aqui dentro. A principal novidade é a possibilidade de ter um painel solar em casa e gerar a própria energia para o consumo, e isso está próximo. E sobre o lançamento dessa empresa, o diretor explicou a importância dela para os clientes. O consumidor ele vai poder abater até 95% da sua conta de energia. Então a gente está estimando aí um prazo médio de retorno desse investimento entre 7 e 8 anos. Além disso, ele vai ter uma valorização do seu imóvel, vai estar contribuindo com a questão da sustentabilidade, já que é uma energia totalmente renovável. O cenário é o Rio de Janeiro em 2012 e Karine está grávida de 8 meses quando o pai da criança é assassinado. A convite do irmão, ela aceita a ajuda de um pastor evangélico para superar os traumas. A direção é de Bruno Safadi e conta com Leandra Leal no papel principal. Outro longa nacional, dessa vez uma comédia, é Ninguém Entra, Ninguém Sai, com Letícia Lima, Daniele Vinites e Rafael Infante. Amigos fazem uma vaquinha para dar um presente para Suelen, mas um vírus até então inexistente no Brasil muda o rumo da história. Tadinha, primeira vez. Se alguém tentar entrar ou sair, é pra descer bala. Ninguém pode me manter presa aqui nesse centro de imundícia depois. An external evaluation. No terror, a autópsia, o que seria um trabalho tranquilo em um necrotério de uma cidade pequena e pacata, sofre uma reviravolta quando pai e filho tentam descobrir a identidade de uma mulher morta e se deparam com coisas estranhas e perigosas. This is good. I've thought it through. I know. I just gotta find someone who can actually do this. Norman é o dono de um pequeno negócio e ele faz amizade com um jovem político em um período difícil da vida. 3 anos mais tarde, o político se torna um líder mundial e transforma a vida de Norman. A direção é de Joseph Sedar e no papel principal, Richard Gere. Norman Oppenheimer. I have to leave. This is unacceptable. E falando agora de Campinas, hoje às 9 da noite, o Teatro Iguatemi recebe o espetáculo Uma Saudação a Whitney Houston, com a cantora Vanessa Jackson. A gente acompanha um trecho da apresentação. E
também hoje, às 7h, a CPFL Cultura apresenta o filme Siete Carras, que faz parte do ciclo sobre violência. No sábado, o Teatro Castro Mendes apresenta a peça infantil Melodias de um Sonho. As sessões acontecem às 4h e às 7h. Bom, e agora a gente vai falar então um pouco de esporte. O Gabriel Castro nos traz as informações da preparação do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani segue dispensando e contratando atletas para o Campeonato Brasileiro da Série B. Até agora já se despediram do clube os goleiros Flaismar e Luiz Henrique, o lateral esquerdo Hernani, o volante Escobar, o meia Marcinho e os atacantes, o Ederson e Anderson. Essa lista deve aumentar ainda esta semana. Por um outro lado, 7 jogadores chegaram ao brinco. O goleiro Wagner, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Mirassol, mas pertence ao Palmeiras. O lateral direito Kevin, emprestado pelo Cruzeiro. O meia Benner, que atuou pelo Red Bull Brasil no Campeonato Paulista. O meia Luiz Fernando, emprestado pelo Cruzeiro. O atacante Kaique, destaque do Taubaté no Campeonato Paulista da Série A2. Claudinho, ex-ituano. E o Edinho, que pertence ao Guarani e está voltando de empréstimo. Ele atuou pelo Mojimirim no último Paulistão da Série A2, em que o time foi rebaixado para a Série A3. Então é isso aí, essa edição também fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.